Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso sexto módulo de hermenêutica. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais fascinantes da filosofia do direito: a relação íntima entre hermenêutica e linguagem. Nosso objetivo é explorar como o direito é, essencialmente, um fenômeno de comunicação e sentido, desvendando os segredos do círculo hermenêutico e o papel fundamental da retórica na construção da justiça. Preparem-se, porque este episódio único vai transformar a maneira como vocês enxergam a interpretação jurídica. Vamos lá. A primeira grande ideia que precisamos dominar é: a lei é um fenômeno linguístico. Parece óbvio, não é? Mas as implicações disso são gigantescas. O direito é construído com palavras, frases, conceitos. Portanto, sua matéria-prima é a própria linguagem. Isso significa que, para entender o direito, a hermenêutica precisa, obrigatoriamente, beber na fonte da semiótica, que é a ciência dos signos, e da teoria da linguagem. Precisamos entender como as normas comunicam sentido e como esse sentido é recebido e processado. Nesse ponto, a hermenêutica jurídica foi profundamente impactada pela chamada virada linguística, especialmente pelas ideias de filósofos como Saussure e Principalmente. Ludwig Wittgenstein nos ensinou algo revolucionário: o significado de uma palavra não é uma essência fixa, mas reside, em grande parte, no seu uso dentro de um contexto específico. Ele chamou isso de jogos de linguagem. Pense em termos jurídicos como boa-fé, dignidade da pessoa humana ou função social da propriedade. O que eles significam? Segundo Wittgenstein, não adianta procurar uma definição de dicionário que seja eterna. O sentido desses termos evolui com a prática social e jurídica. O significado de boa-fé hoje é construído a partir de milhares de decisões judiciais, artigos acadêmicos e debates sociais. Ele está em constante movimento, moldado pelo uso que nós, a comunidade jurídica, fazemos dele. Isso nos leva diretamente ao problema da ambiguidade e da vagueza. Por mais que o legislador tente, a lei é, por natureza, um texto de textura aberta. É impossível prever todas as situações da vida real. Sempre haverá zonas cinzentas, palavras com múltiplos sentidos ou conceitos que são intencionalmente abertos. A hermenêutica não busca eliminar totalmente essa indeterminação. Isso seria impossível. Em vez disso, ela trabalha para reduzi-la, reconhecendo que a interpretação é uma atividade criativa e integradora. O intérprete não é um mero aplicador passivo, ele é um co-criador do sentido da norma no momento da sua aplicação. Agora, vamos entrar no coração da filosofia hermenêutica moderna com um conceito de círculo hermenêutico, desenvolvido por Martin Heidegger e brilhantemente sistematizado para a compreensão textual por Hans-Georg Gadamer. O círculo descreve a própria natureza do ato de entender. Funciona assim: a compreensão de um texto é um movimento dialético, um ir e vir constante. Você não consegue entender o todo, por exemplo, o sei, entender as suas partes, os artigos, as palavras, as seções e, ao mesmo tempo, você não consegue entender plenamente uma parte, um artigo isolado, sem ter uma compreensão do todo do sistema em que ele está inserido. É um diálogo contínuo entre o particular e o geral. Gadamer vai além e destrói um mito da interpretação clássica: a ideia de que o intérprete é uma tábula rasa, uma mente neutra e vazia. Isso é uma ilusão. Gadamer afirma que todo intérprete é um ser histórico, que chega ao texto carregado de prejuízos, ou, melhor dizendo, de pré-compreensões. Sua cultura, sua formação jurídica, suas experiências de vida, o contexto social em que vive, tudo isso forma um horizonte de compreensão que ele leva consigo para a leitura da lei. O grande desafio hermenêutico não é eliminar esses prejuízos, o que seria impossível, mas sim torná-los conscientes e testá-los contra o próprio texto. É transformar essas comprinces iniciais em julgamentos válidos e fundamentados. É um processo de abertura, de diálogo com o texto, permitindo que ele nos questione
e talvez modifique nossas visões iniciais. E é aqui que surge um dos conceitos mais bonitos da filosofia de Gadamer, a fusão de horizontes, ou para ele, o sentido autêntico da lei não está congelado no passado, na mente do legislador que a criou. Tampouco está apenas na cabeça do intérprete, no presente. O verdadeiro sentido emerge do encontro, do diálogo, da fusão entre dois horizontes: o horizonte do autor, o contexto histórico, social e político em que a lei foi criada, menos, e o horizonte do intérprete, o contexto atual, com seus novos desafios e demandas por justiça. Pense numa lei antiga sobre contratos. O sentido dela hoje não é apenas o que o legislador pensou em 1916. É o resultado da fusão daquela intenção original com as necessidades da sociedade digital, do comércio eletrônico, das novas relações de consumo. O sentido se constrói dinamicamente nesse diálogo entre passado e presente, garantindo que a lei permaneça viva e relevante. Finalmente, como tudo isso se conecta com a prática jurídica, com a decisão judicial, a resposta está na retórica, a arte da argumentação e da persuasão. Não basta o juiz encontrar o sentido correto da lei através da hermenêutica. Ele precisa comunicar e justificar essa decisão de forma convincente para as partes, para a sociedade e para os tribunais superiores. A interpretação precisa se transformar em argumentação. O filósofo Cha M. Perelman foi fundamental ao resgatar a retórica não como um truque para enganar, mas como um método de justificação racional para decisões que envolvem valores, como é o caso do direito. A hermenêutica fornece o conteúdo, o sentido da norma. A retórica, por sua vez, fornece a técnica, a estrutura argumentativa para persuadir o auditório de que aquele sentido encontrado é o mais justo, o mais razoável e o mais adequado para o caso concreto. Portanto, hermenêutica e retórica trabalham juntas para transformar a interpretação, que é o sentido encontrado na fundamentação da sentença, que é a justificação comunicada. É esse processo que garante a legitimidade do poder judicial em uma democracia, mostrando que as decisões não são atos de pura vontade, mas sim o resultado de um processo racional, transparente, comunicável, de busca pelo sentido e pela justiça. E assim, fechamos nosso percurso sobre a linguagem e a interpretação. Vimos como o direito é um fenômeno linguístico, como o círculo hermenêutico descreve nossa forma de compreender, e como a retórica da voz e legitimidade, a decisão. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada fascinante pelo módulo 6. Espero que tenham gostado e que esses conceitos enriqueçam sua visão sobre o direito. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos módulos. 8. Approxima.